Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele podcast que abraça todas as nossas versões. Mulher, empreendedora, mulher que preza pelo autocuidado, pai, mãe e assim vai. Porque a gente não precisa escolher uma única versão a seguir. Nós somos tudo isso e mais um pouco. Não esqueçam de seguir o Abraça Podcast no Spotify. Então coloquem em seguir, porque vocês serão avisados em primeiríssima mão dos novos episódios. E também no YouTube. Curtam, compartilhem, mandem para todo mundo, porque todo mundo vai ser impactado com esse podcast de hoje. E também ficará sabendo em primeiríssima mão das novidades da marca Rafa Bertolotto. Para me seguir nas redes sociais é o @RafaelaBertolotto. Tudo junto e tudo simples. E vamos lá, que hoje eu estou com uma convidada muito especial, é a Carol Bellini. Se você já parou para pensar um pouco sobre o que é marca pessoal, sobre se encontrar em uma nova versão, fica com a gente nesse bate-papo. Pega o papel, pega a caneta, senta que lá vem história das boas. Vai ser praticamente uma aula sobre marca pessoal. Carol, muito obrigada por aceitar meu convite para vir no Abraça Podcast. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada. Obrigada por abraçar mais essa versão da Rafa Bertolotto, que a gente já gravou juntas no passado, em outro formato. E agora a gente deu um upgrade na carreira, né? Isso aí, agora tá mais top ainda. Né? Que delícia! Muito obrigada. Muito bom, eu fico muito feliz de ver essa marca nascendo, renascendo, na verdade, em outro formato e muito mais alinhada com você. Obrigada, fiquei muito feliz. Bom, Cá, vamos contar um pouquinho de quem é a Carol, até a gente chegar no ponto da marca pessoal, Tá bom. né? Vamos. Carol é engenheira de formação, foi de especialista a gerente de melhoria contínua por 12 anos em grandes multinacionais. E a sua última multinacional foi a Mondelez, certo? Exato. E de 5 anos pra cá, sua vida deu uma reviravolta. Seja pensando pelo lado profissional, seja pessoal, afinal, ao longo de tudo isso, vieram 2 lindos meninos, né? Isso mesmo. Que são seus filhos. Conta um pouco pra gente da sua carreira profissional, para daí a gente falar um pouco de autoconhecimento e chegar no ponto do seu negócio, ajudar mulheres a se encontrarem e fortalecer sua marca pessoal. Não tem como a gente falar de hoje sem olhar na nossa história. Então, resumidamente, né? Hoje eu estou com 37 anos, na verdade 38 anos quase. Não, corta. Eu não sei quantos anos eu tenho. Amiga, Eu tenho 37 ou 38? Você é de que ano, linda? Estou no processo de me conhecer, eu só não sei a minha idade. A minha idade ainda, eu não sei. Amiga, Quantos anos eu tenho, Rafa? Gente, eu vou fazer 39 esse ano. Não, eu vou fazer 39 esse ano. Vamos lá. Vamos lá. Para falar de hoje, acho que é importante a gente olhar e entender um pouquinho mais a minha história. Estou com 39 anos, olha, ano que vem vai ser um outro marco na vida. E eu saí da faculdade, na verdade, Rafa, já achando que a vida era arranjar um emprego, crescer lá dentro, né, ir lá, vai conquistando coisas no futuro, criando família e assim vai seguir a vida, né, crescendo profissionalmente. Porém, nesse momento, né, igual você falou, tiveram vários episódios aí conturbados e não esperados nesse caminho, aonde me tiraram muito do automático, né? A última empresa que eu trabalhei foi aqui na cidade de Piracicaba e a gente teve uma missão de encerrar uma operação aqui e deslocar ela para outro lugar. E eu nunca esperava esse rompimento, na verdade, né? Eu estava super feliz, crescendo e tudo mais. E daí foi o primeiro choque que fala, cara, eu sempre achei que ia ficar aqui o resto da vida. Daí começa a cair aquelas fichas que a gente escuta falar, mas na verdade só funciona quando a gente passa, né? A gente não controla tudo na nossa vida. E nesse meio tempo eu já estava, quando eu fiquei sabendo que ia fechar, já estava com meus 2 filhos. E o impacto daquilo na minha vida foi até muito mais brusco e inesperado que ter os meus próprios filhos. Porque eu esperava engravidar, eu planejei aquilo, né? E você fazer esse rompimento inesperado de algo que você estava construindo e estava bem, foi uma ruptura muito grande, né? Nesse momento da minha vida. E já encaixando em algumas coisas que a gente vai comentar,
Eu fiquei até início de 2019, né? E esse processo de você passar por um momento na tua vida onde você não espera, é como se puxasse mesmo o seu tapete. Logicamente, vestir o papel da empresa, a gente fechou com maior respeito a todos os funcionários, né? Encerramos com chave de ouro, mas o dia que eu saí, o último dia que eu saí, eu lembro até hoje, no outro dia eu falava, gente, quem sou eu? Foi assim, um marco muito importante, que na verdade me fez estar aqui hoje, né, nessa nova posição, mas foi algo assim muito inesperado, que realmente quando, né, normalmente as crises nos levam para esses momentos de mudanças muito drásticos. E foi esse processo. E daí eu falei, por uma opção, né, pessoal, pelo bem da minha família mesmo, meu marido tem empresa aqui e tudo, eu optei por encerrar essa carreira corporativa e ficar um tempo, pensar em alguns momentos assim, qual será o próximo passo. Foi uma decisão para mim na época que eu achava, nossa, como eu sou fraca. Como assim encerrar? Por que eu não aceito ir para São Paulo, ir para Curitiba, né? Ou me coloquei muito para baixo mesmo para tomar uma decisão de encerrar minha carreira naquele momento. E daí um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: "Por que você acha que você é tão fraca assim a ponto de desistir? Eu só vejo uma super coragem de assumir que você vai fazer esse rompimento nesse momento por uma prioridade da tua família." Eu falei, nossa, nunca tinha me visto por esse ângulo. Falei, nossa. E daí eu falei, nossa, é verdade. Nossa, que coragem que eu tive, né? E aquilo lá, assim, na época... Você se empoderou daquele Nossa, discurso. uau, como eu fui corajosa. É verdade, eu queria tanto aquilo, era tão bom pra mim e eu fui muito corajosa. Então, nesse momento, eu comecei a entender as coisas de uma outra percepção, né? Comecei a estudar coisas que faziam muito sentido pra mim, como psicologia positiva, gestão de tempo. Eu fui estudar consultoria de imagem, fui entender várias vertentes aí do universo feminino. Inclusive a formação em marca pessoal. Daí já acaba caindo um pouquinho nesse tema que a gente está aqui. Posso ir seguindo na conversa? Pode, já está super gostoso, mas eu acho que antes de entrar no tema, deixa eu só fazer um passinho para trás. Me ajuda com uma coisa, em que momento nossas vidas se cruzaram? Nossa, eu lembro exatamente desse momento, assim, foi impressionante. Eu estava voltando da fábrica onde eu trabalhava, já estava nos finalmente ali. E eu falava, gente, por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu vou ter que dar essa reviravolta na minha vida profissional nesse momento e tudo mais? Daí eu tava com o celular, eu acho que eu tava voltando, dirigindo, e o celular tava ligado, eu tava escutando uma live, se não me engano, da Renata. Se não me engano, não, era da Renata. E ela tava te entrevistando. Sim. E daí você estava contando exatamente a história que eu estava passando. Eu trabalhava no RH de uma empresa em Limeira, e essa empresa foi vendida, fechou aqui, tarará. Eu parei, juro, eu tava na garagem, assim, ó, pra entrar na garagem. Falei, não, vamos ficar aqui que eu preciso escutar essa história. Foi assim, porque eu falei, gente, não sou só eu que passo por isso, sabe? E esse momento de escutar a tua história me abriu a mente pra escutar histórias de mais mulheres. Porque às vezes a gente acha, ó vida, ó céus, a minha vida está ó. Daí quando você escuta, tem trocentas pessoas passando pela mesma coisa, tem pessoas passando por coisas mais desafiadoras ainda. Não é menosprezando a tua dor, mas é você se abrir para enxergar que, calma, não é o fim do mundo. Ela passou por isso. Então me deu muita força isso. No dia seguinte eu fui na Green. Você não tava na época, até falei que eu já... Fui lá me apresentar, nem sabia, nem te conhecia. E no fim a gente acabou se conectando, foi nesse momento. Mas é incrível, porque a hora que você estava falando, arrepia, né? E é exatamente isso. Quando a gente está dentro de um processo, a gente acha que ele não vai ter fim, por que nós estamos passando por aquilo? Meu Deus, acabou o mundo. E eu acho que nós duas temos essa questão do corporativo muito parecido, porque a gente se enxergava como aquele crachá. Então não existia outra pessoa ali, né? Eu, Rafaela, era Rafaela RH. Não existia falar pra ninguém, eu sou a Rafaela, mãe do Miguel, mãe da Lara, ai que coisinha nada a ver, né? Que coisa pequena, eu sou a Rafaela RH, e você bate no peito. E quando a gente se vê sem aquele RH,
é que a gente precisa, né, de ajuda mesmo para enxergar, peraí, aquilo lá era a sua função. Quem é a Rafaela? E a gente nunca para pensar. Porque a gente vai, igual você falou, saí da faculdade, arrumei o emprego, fui indo, família, nananã, e vai indo. E a gente não para pensar, né? Muitas vezes. E daí vem uma coisa dessa, tira o chão, mas por um objetivo, né? Sim. Com certeza. Porque esses momentos, na verdade, nos levam a conectar, porque a resposta sempre vai estar dentro da gente, né? É esse o ponto. Só que até a gente, né, não foi tão simples assim eu achar que a resposta estava dentro de mim. É você acessar. Total. Juro que teve um dia que eu coloquei no Google, o que eu faço agora? Não estou mais trabalhando, o que eu faço? Porque, assim, tamanha era a incompetência ou a falta de conhecimento que eu tinha sobre mim. Eu nunca imaginei que a resposta ia estar dentro de mim. Eu sempre achava que alguém, lógico que as pessoas que me ajudaram nesse processo foram fundamentais para me guiar. Mas eu sempre esperava que o outro fosse falar para mim, não, então siga isso aqui. Não tem essa, né? Eles podem te ajudar a acessar coisas que já estão dentro de nós, né? Às vezes a gente não enxerga aí, né? Então, trazer novas percepções é extremamente importante. Agora, nesse processo, e é muito mágico, assim, né? Quando a gente se abre e tá com o ouvido pronto, né? Pra ouvir, né? Pra ouvir. A gente vai enxergando os caminhos, né? Então, foi me conectar com a tua história ali, foi estar aberto para escutar de uma amiga, né? Vamos fazer um curso tal e fazer sentido para mim. E daí o que foi? Eu fui me reconstruindo baseado no que eu acreditava, mas eu estava muito aberta e sedenta por informação também nesse momento, né? Eu me alimentei muito nesse meu reconectar, logicamente, com mentores, diversos mentores que eu tive. E alguns dos mentores foram livros também. Então, livros, pessoas mesmo, cursos, especializações. Então, eu fiz diversas formas para eu começar a enxergar, quem é Carol fora daquela posição, né? Porque, nossa, me dava uma força. E, na verdade, o que me conectou com o tema de marca pessoal foi justamente isso. Eu falei, gente, é como se o dia que eu saí de lá e deixei o meu crachá, eu minguei, assim, falando, gente, que valor que eu tenho, né? Então, perante ser social, né? Porque, infelizmente, nós somos isso. A sociedade nos exige, perante todas essas versões que a gente abraça, a escolher uma. E a gente é aquela, mas não é sobre isso. Eu posso ser a Carol empresária, eu sou a Carol mãe, eu sou a Carol esposa, eu sou a Carol que hoje está cuidando de marca pessoal, amanhã pode estar fazendo outra coisa. E é muito difícil quando a gente está no mundo corporativo, porque não existe isso. É aquilo, né? E assim, é muito legal você trazer essa consciência sobre enxergar nossas outras versões também, né? Isso vai dando uma completude, porque sim, a gente é isso, aquilo, aquilo. Porém, quando a gente tem essa necessidade de ter algo que nos suporte para mostrar o nosso valor, como em algum momento a gente sentiu, né, esse apoio no nosso crachá, que isso acontece muito, porque daí a gente fala assim, no que eu sou pautada? No que realmente... Porque eu estava lá fazendo uma entrega, né? Estava lá empreendendo, né? É um intraempreendedorismo. Então, o que estava me sustentando lá? Eu que fazia a minha função, né? Só que eu precisava daquela força de falar que eu estava numa multinacional XPTO. E daí eu comecei a pensar, foi a vez que eu encontrei e me deparei com, de maneira aleatória, que eu não acredito que a aleatoriedade era para ser, é uma sincronicidade, na verdade, uma matéria dentro de uma especialização que eu estava fazendo, que era de maneira aleatória, assim mesmo, tinha lá uma aula para assistir. Eu falei, nossa, eu vou assistir. E era uma americana falando sobre personal branding. Era uma americana que tem uma empresa, chama Waller Company, nos Estados Unidos, de personal branding. Eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar ainda profundamente. Já tinha ouvido falar sobre marketing pessoal, mas não sobre marca pessoal. E daí, nessa, eu já tinha feito alguns cursos, fui procurar uma especialização, continuo e sigo me conectando com essa forma de pensar, na verdade. E o que me trouxe gente, né, o valor está em mim e não na minha função. E como que a gente pode fazer um resgate desse valor, né?
que logicamente parte com autoconhecimento, com se conectar com você mesma, conhecer sua história, entender muito de quem é você na essência, para falar, cara, eu tenho um diferencial ali. Né? Se eu tivesse um monte de profissional de melhoria contínua, por que eu sou diferente? Né? E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Né? E na verdade está no meu jeito de ser, nos meus talentos, nas minhas habilidades, na minha personalidade. Então você trabalhar e gerir sua marca pessoal é como se você tivesse assim, uma peneira, onde dentro de nós, gente, tô falando só, né, a gente tem coisas boas e que tem coisas ruins. Claro, assim como eu, você, qualquer pessoa aqui, a gente tem coisas boas e coisas ruins. Mas que tal dar uma peneirada, né, porque deixar só passar o que é bom e a gente se alimentar um pouco disso, né, e também dar visibilidade dessa nossa versão. Não é falar que sou perfeita. Mas deixa eu dar um foco maior nisso e dar visibilidade para essa parte. Né? Então a marca pessoal é um pouco disso, da gente trazer esse autoconhecimento, reforçar esse valor interno, os seus diferenciais, deixar isso claro, ter uma estratégia para isso, né? Para você se comunicar alinhado com quem é você, se comunicar presencial, não presencial, verbal ou não verbalmente. Né? Então é um contexto que me soou muito rico e pouco explorado, porque ainda existem muitas confusões de interpretação sobre o que é mesmo gerir uma marca pessoal, que é o personal branding. Mas hoje eu tenho essa missão de trazer mais clareza e trazer um entendimento mais ligado à essência e não criação de personagem. Né? Então, porque existem formas diferentes também da gente fazer um personal brand. Eu posso criar um personagem. Não é o jeito que eu faço. Mas existem pessoas que sim, às vezes pessoas muito famosas, às vezes querem criar algo mais caricato, dá pra fazer também. Eu trabalho com essa parte mais de extração da essência mesmo. Que legal. Né? Então, um pouquinho mais sobre isso. Que legal. Já está começando a nossa aula, né? Eu acho que se a gente pudesse falar uma coisa que resume essa primeira parte do nosso bate-papo é o autoconhecimento. Ele foi, com certeza, muito especial nesse momento que você se viu sem chão e que você precisou acessar o que tem dentro de você. E esse é um dos grandes desafios, né? De todo mundo que a gente encontra, não se conhece direito, não conhece o que faz sentido. E é um dos grandes desafios que a gente vive como sociedade, né? Muita gente fazendo coisas por fazer. E daí até é uma coisa interessante de refletir, né? Porque autoconhecimento é uma palavra muito falada. Muito. Cada vez mais falada. Tá em alta, tá em moda. Todos os processos de qualquer coisa que você vai fazer, de gestão financeira, consultoria de imagem, marca pessoal, é tudo Autoconhecimento. parte dali. Nossa, que responsa que a gente tem, né? De se conhecer. Mas a gente tem que fazer todo esse processo, ele tem que ser muito bem orientado para a gente também não cair numa sobrecarga e acessar lugares que a gente não consegue sair também, né? Então a gente tem que ir com um respeito muito grande ao indivíduo para a gente também não cair em buracos que a gente não consegue sair. Cada pessoa está numa fase, falando dessa forma. Cada ser humano está numa fase. Então, às vezes, o que você escuta de um profissional, de alguém, né, que você escuta ou lê um livro, às vezes não vai entrar, porque não é o seu momento. Sim. Né? Então, mesmo o autoconhecimento, por mais que sim, gente, ele é uma palavra que está em alta, ele é essencial, mas tem o respeito a cada fase também. Sim. Né? Tem N situações onde uma pessoa lê um livro, transforma a vida dela. E a outra lê. Nossa, você realmente gostou? Né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, o autoconhecimento vamos lá, de pouco em pouco, vamos se conhecendo, mas respeitando também a fase de cada um, né? De uma maneira, a gente não pode perder isso, né? Achar que o que a gente às vezes escuta de um super mentor que tá em alta, por exemplo, em rede social, vai fazer o mesmo efeito em todos. Não vai fazer o mesmo efeito em todos. E daí você tem que se sentir culpado. Ai, meu Deus, porque meu amigo se transformou porque escutou isso e eu não. Não. Né? Calma. São os períodos, as fases. São as fases. Não chegou o seu momento. Sim. Vai chegar na hora certa, né? Então, essa questão de ter calma e paciência, porque você fortalecer uma marca pessoal, leva tempo. E às vezes a gente não tem paciência
para dar essa curada que a gente precisa, né? É tudo pra ontem. Tudo pra ontem, mas como a fulana tá conseguindo, eu não, daí eu me comparo, daí eu, Deus, calma, né? E assim, isso eu tô falando pra mim, tá? Porque eu sou uma pessoa muito focada em resultado, em performance. Engenheira, né? De formação. Não podemos esquecer que ainda tem isso, E assim, eu me judiei um pouco, sabe, nesse processo. E daí, dentro desse meu caminhar também, eu falo, nossa, mas... Daí eu paro pra mim e falo assim, eu faço minhas autoterapias também, isso eu acho fundamental a gente fazer. Você não escolheu ter mais tempo com seus filhos? Você tem menos tempo, ok, você tem que ser muito eficiente nesse tempo. Mas se você for ficar se dando chicoteada, você tá indo pro caminho errado. Daí eu mesmo falo pra mim, não, é verdade, eu preciso melhorar. Perfeito. Cápsulas de calma e paciência, né? Escuta música, faz várias formas de falar assim, realmente, deixa eu voltar para minha estratégia, estou saindo da minha estratégia, né? Então eu volto para cá e falo, não, calma, tá tudo bem. Então essa base do respeito é essencial também pra gente conseguir sustentar. Senão vai dar um tipo, não sou eu, né? Daí vai bomba, faz tudo e daí você perde alguma coisa que pra você é um super valor. Daí você vai ter que parar e daí pra arrumar aquilo, entendeu? Então, você enxerga isso, né? Sim, claro. Ká, durante todo esse processo de autoconhecimento, como saiu a ideia de ter sua própria consultoria e ajudar mulheres com marca pessoal? Mas antes disso, se você puder, de forma até mais didática, explicar o que é a marca pessoal, para quem ela é, eu acho interessante porque ainda é uma coisa nova, ainda é interessante a gente entender para quem é. Exatamente. Marca pessoal, de uma forma mais didática e prática, assim, eu gosto de falar que é a emoção que você deixa por onde você passa, por onde você passa. Tem uma frase clássica do Jeff Bezos, que é CEO da Amazon, que ele fala, é o que falam de você quando você não está na sala. Pegou esse ponto? Perfeito. E daí quando a gente fala assim, o que eu falei, né, é a emoção que você... Porque marca lida com emoção. Né? Claro. Então, assim, tudo bem. E o que é, Carol? Mas, tá, o que eu sei, né? Que é? A gente pode ler também marca pessoal como reputação. Elas são palavras muito associadas e são até sinônimos. Porque se você pensar na reputação de alguém, que é uma palavra talvez um pouco mais comum, reputação, sei lá, do Obama, da Oprah, você pensa, no geral, o que você pensa daquela pessoa. O que essa pessoa deixou pro mundo? Exato. Quase que isso, então, né? é a marca pessoal. Né? É a marca pessoal, de uma maneira mais didática possível para falar sobre esse tema. Agora, a gestão da tua marca pessoal, que é o processo de enxergar e agregar valor a você, é o processo que a gente chama de personal branding, que daí é o processo, é a gestão. Marca pessoal é algo mais, né, pensei na pessoa, aquilo que ela me representa. Tá? Então, um pouquinho dessa diferença. A outra pergunta era em relação... Só complementando, antes de voltar para aquela, quem precisa se preocupar com marca pessoal? Tem pessoas que acham que só famosos deveriam fazer essa gestão. E, aliás, é o mais comum, né? Se você olhar... Eu assisti recentemente a história do Neymar, ele tem a NR Sports, que o pai dele, né, o Neymar é pai, cuida da imagem do Neymar, do Neymar Júnior. Então é todo um aparato, tem pessoas especialistas também para a imagem de jogador de futebol, por exemplo. Só que não, né, eu já falo sempre isso e gosto de reforçar. Qual que é a diferença de um famoso para você que está ouvindo aqui esse podcast? Os dois são seres humanos. A diferença é que ele tem uma audiência gigantamente maior que a tua. Às vezes você nem está presente em rede social ou está, né? O tamanho da audiência é muito grande. E o que acontece? Com esse tamanho de audiência, fazer uma gestão de uma reputação dessa é muito mais desafiador. Porque com isso vem mídia, vem parcerias, vem marcas, vem um monte de coisa que lhe... Porque aquela pessoa tem muita audiência, né? E isso está acontecendo cada vez mais com micro-influenciadores. Mas a diferença é a audiência. Então, quando você fala assim, para quem é isso? Para mim, hoje, se é uma pessoa que quer plantar, quer deixar um legado,
seja o impacto dela Vou dentro até anotar, hein? Pega caneta e papel, galera. Seja o impacto, ou o legado, ou a marca que ela quer deixar dentro da casa dela, ou dentro da empresa que ela trabalha, ou dentro do negócio dela, serve para qualquer pessoa essa gestão e essa consciência. Porque se a gente olhar dentro da nossa casa, você como mãe, esposa, né? Eu já tenho minha audiência lá em casa, aliás, uma das mais importantes. Sim. Se eu deixar um belo de um legado para eles e conseguir passar isso, poxa vida, ganhei na vida, né? Então, é tudo uma questão de perspectiva, né? Não é algo de outro planeta gerir sua marca pessoal. É sim um encontro com você. É um respeito de entender, sim, amada, você tem coisas boas e coisas ruins. Né? Às vezes a coisa ruim, por exemplo, do Neymar, é muito mais difícil ele controlar, porque é facinho escapar. Sim. A sua você às vezes consegue controlar mais fácil, né? Ainda Às vezes só o marido ali, os filhos, sabe, alguma coisa. Mas vamos lá, vamos focar no que a gente tem de positivo, né? E não é esquecer o negativo, é entender sim que nós somos seres humanos e estamos aprendendo a fazer essa gestão, mas que a gente consiga construir esse legado. Então, em resumo, uma pessoa que já está dona de si, certeira, já está na construção, ela já está fazendo sua marca. Né? A gente já está com a marca ativa, desde que você nasceu você já tem sua marca, está deixando em todos os lugares que você vai, seja na padaria, no posto de gasolina, na portaria da onde você mora, né? Em todos os lugares você está deixando sua marca. O ponto é ter essa consciência, né, e essa gestão que se a gente quer um mundo melhor, parte da gente, que peça será que eu estou deixando no mundo? Né? Perfeito. Então, para mim, serve para todos. Legal. É só uma questão de ajuste de ótica, de onde está a sua audiência. Só para complementar, porque no começo, na introdução, eu esqueci de falar. Então, quem quiser acompanhar a Carol, que ela traz todo esse conteúdo pra gente em formato de vídeo, de curso, de mini vídeos, de posts super interessantes, é o @Carol_Bellini, com 2 L's. Com 2 L's. Então lá a gente pode conhecer um pouco mais a fundo, né? Ver o rostinho da Carol e acompanhar um pouco de tudo isso. Voltando então, né, para nossa pergunta, como você chegou a abrir a sua própria consultoria? Que acho que foi essa pergunta que ficou para trás, né? Eu falei um pouquinho, né, mais ou menos de como que foi e tal, que eu parei, mas acho que do que eu não falei é que nada foi planejado. Uma das coisas, até quando a gente fala, né, gente, planejar é necessário, mas só na prática mesmo que a gente vai saber para ajustar nosso, né? Então, não foi nada super planejado. Eu fui me conectando com coisas que faziam sentido para mim e depois as coisas foram aparecendo e juntando, eu fui entendendo quem eu era, as coisas foram se cruzando a esse ponto. Por algum momento, eu falava, não, mas espera lá, gente, 12 anos, né? Eu tenho que voltar para a empresa. Não, espera lá, mas para eu ficar aquele dilema e voltava constantemente. Fala, Carol, você tem às vezes vontade de desistir? Diminuiu. Mas às vezes eu falo, nossa, acho que é mais fácil voltar pra fazer o que é, né? Então, assim, só que, nossa, fácil, difícil é muito relativo também. Então, assim, falo pra você, antes era esse processo de voltar ao que eu estava mais acostumada, era muito constante. Sim. Hoje ele é cada vez menor. Por quê? O que está acontecendo nesse processo? Eu tô me entendendo, eu tô me fortalecendo, né? Eu tô deixando um pouco mais essa questão de, pera lá, não tô pronta, pera lá, eu preciso de mais isso e isso. A gente só constrói em voo, né? Então, por muito tempo eu achei que eu tivesse que estar, nossa, ultra mega, sabe? Não. Então, assim, esse sopetão de falar assim, não, você tá pronta, né? Você não zerou sua vida em 2019. Sim. Aliás, tudo que eu fiz dentro de melhoria contínua, pra mim, me dá uma base para o que eu tenho hoje absurda, né? Porque eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas de uma forma diferente. Então, a gente nunca pode anular tudo que veio antes, sabe? E achar, não, tô zerando a vida. Não é. Cá, no Abraça, a gente gosta de pegar pela mão e ajudar.
Traz pra gente os primeiros passos que devemos ter quando a gente pensa em marca pessoal. Começaria, vamos falar 3, né? O primeiro, aquilo que a gente já falou, é um autoconhecimento, mas um autoconhecimento para você se conectar com você e se conectar com o teu valor. Né? Não é uma questão terapêutica, tratar traumas, não é esse o ponto. Se resgate, se conecte com o seu valor, sabe? Você não é igual a todo mundo. Né? A gente sempre fala, né? Todos nós somos diferentes. Por que a gente quer colocar todo mundo na mesma caixinha? Então, assim, o que te diferencia? O que te destaca na multidão, né? Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto beleza, já me conheço, sei meus diferenciais. Se ficar só pra mim, não vai adiantar nada. Eu preciso o quê? Colocar pra fora. Como você se comunica, né? Presencial, online, né? Será que o jeito que eu tô passando tá conectado com quem eu sou? Eu tô conseguindo deixar claro os meus diferenciais, né? O que me destaca? Isso, assim, pensando em cada detalhe, né? Nas expressões, na forma de se vestir, na forma de se postar. Tudo, aquele universo que sai de você, né? Pelas suas palavras, pelos seus comportamentos, pelas suas expressões. Eles estão conectados a você ou você está copiando alguém, né? Então, a gente pensar se isso está fluindo. Ai, Carol, tem como ser perfeito? Não, não vai ser perfeito da primeira vez. Só começa. Daí você vai ver, não, aquele ali não ficou legal, não. Vamos fazer de novo. Esse aqui não, sabe? Então, não é falando sobre perfeição. Eu planejei e vou fazer, vai dar certo. Não, você vai e vai voltar, mas o importante é você saber estar se conectando com você. E o terceiro, você escutar os outros, né? Para você ter a voz, o retorno, para saber se sua mensagem, né, está chegando. Seja no teu filho, seja no teu marido. Eu peço feedback para meus filhos. Eu, quando saí do corporativo, era uma pessoa altamente impaciente. Porque eu não estava em casa antes. Daí agora eu estava o tempo inteiro com eles. A hora que eu me via falando alto, gritando, eu falava, gente, quem é essa pessoa aqui? Falei, pelo bem dos meus filhos, ou eu volto para trabalhar fora, ou eu tenho que, né, tratar a pessoa aqui. E foi isso que eu fiz. Henrico, e aí, a mamãe tá melhor? Tô mais gritando menos, impaciente? Porque às vezes eu não percebo, tão, né? Então, isso acontecia. Então, peça, né, retorno, peça feedback para você escutar se está indo para o caminho que você quer. Porque é diferente eu valorizar um respeito, uma calma, um ambiente harmonioso e na prática eu fazer o oposto. Eu posso valorizar, mas eu não estou agindo conforme isso. Daí dá cruzamento de informação, a sua reputação está embaixo. Né? Então é uma gestão constante, né? Acho que esses 3 pontos são. Perfeito, eu até marquei aqui. Claro, é necessário. Ká, eu acho que a gente está caminhando para o final do nosso episódio de hoje. E foi muito interessante, principalmente para as mulheres, para quem estiver nessa busca de se encontrar. Ou para as mulheres que estiverem no momento sem chão. Já tivemos também. Então, é tão interessante trazer esse tipo de conteúdo, porque além de ele agradar, dele auxiliar e de ele pegar pela mão quem está nessa jornada, ele pode ajudar muitas outras a sair desse buraco um pouco mais rápido. Que assim seja. Né? Então, essa é a missão do Abraça Podcast, é a gente abraçar todas as nossas versões e, claro, né, como sempre, respeitando. Respeitando quem nós somos, sendo gratos aos nossos antepassados e não julgando, mas aceitando, acolhendo e o que eu quero ser daqui em diante, né? Acho que é muito sobre isso. Então, eu quero te agradecer por ter dedicado seu tempo para compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi muito bom, muito especial. Adorei conhecer um pouco mais da sua nova versão, né? É muito gostoso. E é isso. Obrigada, Rafa. Foi muito bom. Adoro conversar com você, bater papo, então foi super natural. Né? Por mais que a gente tá olhando aqui a câmera, foi bem gostoso. Nem bom. Parecia. Obrigada a vocês também. Gente, ficamos por aqui em mais um episódio do Abraça Podcast. Aquele episódio que abraça todas as nossas versões. Não se esqueçam, para nos acompanhar, Spotify, estamos também no YouTube. E para acompanhar as minhas redes sociais, os lançamentos, as novidades, é o @RafaelaBertolotto, tudo junto. E é isso. Obrigada. Um beijo. Tchau.